Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Olha, existem dias que a gente vem e existem dias que o Senhor nos traz. O Senhor te trouxe aqui, você não está aqui à toa, tá? Deixa eu te falar. E eu vejo como o Espírito Santo, ele coordena todas as coisas, está no controle deste culto. Esse louvor agora de dízimos e ofertas, ele é maravilhoso. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. Então a gente vê como é Deus mesmo que está conduzindo todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Salmo 150. A gente vai começar aqui rapidamente. Diz assim, é um salmo muito conhecido. O livro de Salmos, ele tem vários escritores, ele vai narrar coisas que aconteceram, são cânticos, em certos momentos são louvores, em certos momentos ele é histórico, em outros ele é profético, e aí ele vai terminar. E ele termina com esse salmo que ele é maravilhoso. Fala assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos atos, louvai-o segundo a sua excelente grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e órgãos, louvai-o sobre os altos símbolos, louvai-o sobre os altissonantes símbolos. E aí ele fala tudo, toda vez que a Bíblia fala tudo, significa tudo. Tudo que tem fôlego, você tem respirando, você tem fôlego, louve ao Senhor, né? Então vamos louvar o Senhor. Senhor, obrigado, meu Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, Senhor Deus. Alguns não puderam estar porque estão passando mal. Que o Senhor nesse momento esteja curando eles na casa deles, meu Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos essa gripe, esse Covid, Senhor Deus, essas infecções que estão se espalhando nesta nação, em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, cura na vida dos nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Da mesma forma, nós te agradecemos, porque hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco coisas grandes e importantes, Senhor. Senhor, nós te louvamos, e independente da situação que nós estamos passando, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a gente não louva a Deus porque as coisas estão dando certo na nossa vida. A gente louva a Deus por tudo que Deus já fez e está fazendo por nós. A palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui, nos diz que tudo aquilo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. É uma ordem de Deus, não é uma escolha. A gente não pode deixar para louvar a Deus quando a gente está feliz. Ah, hoje eu consegui algo que eu queria há muito tempo, agora eu vou louvar a Deus. E eu também não posso só louvar a Deus, buscar o Senhor, quando eu estou triste. Eu tenho que louvar a Deus 100% do tempo. Louvar a Deus é mais do que eu declarar palavras boas para o Senhor. Louvar a Deus é eu ter uma vida de louvor ao Senhor. É um estilo de vida, não é uma palavra, não é algo que eu falo, é uma decisão. E eu louvo a Deus quando reconheço que tudo que tenho, tudo que nós temos foi dele. Quando eu reconheço que eu posso até me esforçar muito, eu posso até trabalhar muito, mas se Deus não está ali, eu não vou receber nada. Foi falado aqui agora há pouco a respeito de Eclesiastes, não é? Às vezes a pessoa ela pode estudar, ela pode ser instruída, às vezes a pessoa ela corre mais rápido, às vezes a pessoa ela faz mais do que os outros, porém, se o Senhor não está ali, de nada adianta. Então, louvor ao Senhor, ele é essencial. Eu preciso reconhecer isso. Não adianta nada eu ter vontade, fazer planos, me esforçar, se tudo que eu fizer estiver contrário à vontade de Deus na minha vida. Então, é essencial eu entender isso. E eu louvo ao Senhor quando eu tenho uma vida de dedicação, de honra a Deus e o que Ele tem feito em mim. Ele não é uma
questão emocional, não é uma questão guiada pela forma como eu me sinto, mas é uma decisão de vida, eu louvar ao Senhor. Agora eu gostaria que você abrisse lá em Marcos capítulo 6. O Senhor quer falar conosco algo importante aqui. Porque às vezes nós nos deparamos com situações que são impossíveis. Obrigado, presbítero. Por situações que são impossíveis de serem resolvidas. E de fato, no Senhor a gente não precisa ter medo. E muitas vezes o Senhor vai permitir situações que elas são difíceis, que elas são talvez impossíveis, ou que a gente muitas vezes vai achar que a gente é incapaz de lidar com elas, e Ele permite isso em nossa vida para nos mostrar que Ele é Deus sobre nós, que a vitória vem da parte dEle, não vem de nós. Então, aqui em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, nós vamos ler a respeito da multiplicação dos pães. Isso foi a primeira multiplicação dos pães. Deixa eu me corrigir aqui, que houveram duas. Essa primeira multiplicação você vai encontrar ela nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos. Significa que um leu o evangelho do outro e foi acrescentando mais detalhes, não é? Então eu gostei de uma analogia que uma vez eu ouvi, que fala que imagina um bolo, sabe, um bolo gostoso, igual tem um de banana aí, no fundo. Sabe aqueles bolos que eles têm camadas, né? Então você tem vários recheios, várias camadas. Imagine que os evangelhos, esses 3 primeiros evangelhos, eles são como se fossem camadas do mesmo bolo. Então, Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito, depois Mateus e por fim o de Lucas. E conforme Marcos terminou de escrever o evangelho dele, Mateus leu e ele acrescentou informações que ele lembrou, e depois Lucas, ele na verdade começa o evangelho dele falando que ele fez um estudo minucioso de todas as coisas que se passaram. Ele leu Marcos e Mateus e escreveu o dele, acrescentando ainda o que ele tinha percebido de cada uma desses estudos que ele fez. Mas quando nós chegamos no livro de Marcos, mesmo ele sendo o primeiro que tenha sido escrito, ele é o que nos traz mais informações a respeito dessa primeira multiplicação de pães e de peixes. E por isso que a gente vai ver ele aqui, porque Deus, ele permite que nós experimentemos de situações difíceis para nos mostrar que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que nada na nossa vida saiu do controle dEle. Então, Marcos capítulo 6, versículo 30 diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo quanto tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha e eles não tinham tempo nem para comer. Vamos dar um contexto aqui. Se você for ler um pouquinho antes, você vai ver que em certo momento Jesus chama os seus discípulos, os 12 apóstolos, e ele vai dar para eles poder para expulsarem demônios, para realizarem curas, para realizarem maravilhas e milagres por meio do poder do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus os despede em duplas. Então eles iam em duplas para os vilarejos e eles iam anunciando a verdade sobre o reino de Deus, que o Messias tinha chegado. E o que é lindo é que eles se empolgaram tanto com isso, eles fizeram uma obra tão bem feita, que eles nem comem, eles nem se preocupam em comer. Algumas versões vão falar, no inglês inclusive vai falar, eles se expanded, como é que é como se eles tivessem se desgastado. Eles se desgastaram fazendo a obra de Deus, mas não num ponto negativo, mas no ponto de que eles estavam tão empolgados com tudo que estava acontecendo, com o poder de Deus sendo ministrado através da vida dele, aquela alegria de poder ser usado. A gente está falando aqui de pessoas
que eram simples, pessoas que não tinham talvez perspectiva de vida. Então Jesus chegou e mudou a direção da vida deles. E agora na alegria que eles tinham de poder fazer para Deus, de poder ser usado por Deus, de ver cegos voltarem a ver pessoas que estavam enfermas sendo curadas, eles não pararam nem para comer. Eles se desgastaram, se desgastaram. E quando eles terminaram, eles voltaram para Jesus. Porque isso daqui é importante. A gente não sai fazendo as coisas e a gente não presta conta para ninguém. Eles voltaram para Jesus para agora prestar conta de tudo que tinha acontecido. E o que é lindo é que Jesus vê a exaustão deles e fala: vamos descansar. Vamos fazer uma pausa. Está cheio de gente aqui, vamos descansar. A gente vai ter o nosso tempo sozinho. Sabe, Jesus sabe onde nós cansamos. Ele sabe qual é o nosso limite. Ele não nos dá uma tarefa para a gente fazer e que vai nos deixar tão exausto a ponto da gente desistir de tudo. Ele sabe o momento onde a corda vai quebrar e fala: vamos descansar. Vamos ter um tempo a sós agora. E é o que ele planejou fazer com os discípulos. A Bíblia vai nos mostrar então desse limite. Vamos tirar um tempo para nós irmos a um local isolado para descansar. E repare aqui que a Bíblia fala que não é um descanso de anos. A Bíblia fala: vamos descansar? Como está aí na sua versão? Um pouco. Vamos ali que nós vamos descansar um pouco. Tá? Então eu não sei aqui se às vezes você se cansou em algum momento e está no momento de descansar, mas esse momento de descansar, ele é um pouco. Ele é só para você renovar as forças, porque Jesus quer que a gente trabalhe para Ele. Jesus não quer ninguém esquentando o banco, Ele quer que a gente faça as coisas para Ele, porque quando a gente tem transformação de vida, a gente não quer ficar parado. Então, vamos descansar um pouco. E aí a Bíblia vai continuar, versículo 32. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Os apóstolos estavam exaustos, cansados, abatidos, querendo descansar. Jesus não. Jesus não se cansa. Glória a Deus. Jesus não se cansa de nos ver cansado. Jesus não se cansa quando a gente está desanimado. Fala: de novo, olha lá, o Rodolfo está desanimado. Jesus não tem nada disso. Jesus, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe o nosso limite e Ele nunca está cansado ou ocupado demais para nos atender. Então eles estavam a ponto de ir descansar, chegaram no local de descanso e tinha aquela multidão de gente. E a Bíblia nos fala que Jesus olha para aquele povo e Ele tem compaixão. Porque o povo estava querendo ouvir mais de Deus e Ele veio para trazer a palavra de Deus. Como que Ele poderia despedir esse povo? Fala: gente, acabou, já deu o horário, deu 5 horas da tarde, eu já trabalhei hoje. Deus não tinha isso. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Então quando Ele vê aquele povo, Ele tem compaixão. Deus tem compaixão de nós. Nosso Senhor não opera num horário de trabalho limitado. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Ele está preparado, pronto, apto para nos atender. Aqui então a gente vê o coração de Deus sendo manifestado para nós. Deus nunca está muito ocupado ou triste demais ou cansado demais para nos atender. Então não fique você talvez achando que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Com certeza Ele tem, mas ainda assim Ele se preocupa comigo e com você nos menores detalhes que nós podemos ter. Nós temos o mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas praticamente, e nós ouvimos aqui um testemunho de uma pessoa que se perdeu no mar. E Deus ainda assim atentou para o clamor dessa uma vida e trouxe ela de volta em segurança.
Deus se preocupa com cada um de nós. Nenhum dos nossos problemas é insignificante demais para o Senhor fazer. Podemos então estar desanimados, mas Deus não desanima. E é interessante que Jesus fala que a comida e a bebida dele, em outro versículo, é fazer a vontade de Deus. Então Jesus nunca está cansado. Versículo 35. Jesus então começa a ensinar eles e vai ao longo. E agora eu quero que você imagine os apóstolos ali. Eles estavam prontos para descansar. Chega, vê aquela multidão de gente. Aí fala, opa, quando é que a gente vai descansar agora? Não era agora que a gente ia descansar? E versículo 35 fala, ao entardecer, os discípulos foram até Jesus. Lembrando, eles queriam descansar. Eles foram até Jesus e falaram, vamos, acabou, tá tarde, tá de noite. Ele falava, esse lugar é isolado, já tá tarde, manda o povo embora, para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Eles estavam querendo aqui ser mais justo do que Deus. A gente já falou sobre isso, o perigo disso. Jesus, então, ele vai se aproveitar dessa situação para fazer um grande ensinamento. Esse é um problema que às vezes a gente enfrenta. A gente está vendo aquela multidão de gente, nesse caso os apóstolos viram aquela multidão de gente e eles falam, isso não é problema nosso. A gente já trabalhou, a gente já fez tudo, manda esse povo embora, deixa esse problema se resolver sozinho. A gente não tem que se preocupar com alimentar esse povo, a gente não é restaurante. Talvez isso que eles pensam. Nós também somos assim muitas vezes. Às vezes está vindo um problema e fala, eu nem vou colocar minha mão, isso daí não é problema meu, é ou não é? Quantas vezes, o ano está aqui, hoje é dia o quê? 18? Quantas vezes já nesse ano você já falou, isso daí não é problema meu, né? Deixa aí, deixa que eu lave minhas mãos, deixa que ele se resolve sozinho. É isso que os apóstolos tentaram fazer com Jesus. A gente já trabalhou, já fizemos o suficiente, agora manda eles embora, eles que se viram. A gente vai ficar aqui com o Senhor. Jesus, e no entanto, ele vai nos falar que nós somos responsáveis por resolver essa situação. Ele vira para os apóstolos, vocês devem providenciar alimento para eles. E aqui talvez tenha sido um susto. Às vezes a gente está com uma situação que a gente quer que se resolva, a gente fala, eu não quero fazer mais nada. E Jesus vira para nós e fala assim, vai lá você resolver. Proveja a situação, o consolo às vezes que alguém está precisando. Às vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente vê alguém fazendo algo errado e a gente prefere ficar quieto do que falar a verdade para a pessoa. A gente fala, isso daí não é problema meu, não vou colocar minha mão. Jesus está falando, vai lá e vocês providenciam alimento para esse povo. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me trouxe algo e Ele falou que nós vamos ser surpreendidos com o Senhor. Nós vamos receber do Senhor uma tarefa. Nós vamos, ou já recebemos, talvez eu estou falando aqui, você já recebeu essa tarefa, o Espírito Santo já está falando, mas algumas pessoas receberão do Senhor uma tarefa de realmente ser resposta de oração numa situação. De realmente ir diante de uma pessoa, ou às vezes diante de uma situação, e colocar a vontade de Deus, falar, olha, isso é o que Deus quer que seja feito. Jesus então vira para eles, versículo 37, fala, providenciem vocês o alimento para eles. A gente não vai mandar ninguém embora, esse problema não é um problema para o mundo resolver, ou para as pessoas resolverem, esse é um problema para vocês que foram chamados apóstolos, vocês que foram chamados para estar caminhando comigo. A Bíblia, ela vai nos falar que não existe tentação maior do que a gente possa suportar. Deus nos guarda até nisso. Deus não permite que venha um problema maior do que a gente consegue lidar. O Senhor, Ele se encarrega de entender qual é o nosso limite. Ele sabe aonde a corda vai quebrar. Então, se algo nós estamos enfrentando pode parecer enorme, saiba, você não tem tanta fé em você quanto Deus tem de que você consegue enfrentar isso.
Deus vai te capacitar a enfrentar todos os problemas que porventura vierem a surgir na sua vida. Amém? Bom, Jesus fala, providenciem vocês mesmos alimento para eles. Qual que é a resposta deles? Problema. A gente precisa de dinheiro, a gente não tem dinheiro. Olha aqui a resposta. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Algumas versões e outros evangelhos vão falar assim, que eles falam nem 200 dinheiros ou denários. 200 seria o denário é um dia de trabalho, aqui no caso seria quase um ano de trabalho. Seria suficiente para alimentar toda essa população. E que interessante, porque Jesus não fala nada de dinheiro, mas os apóstolos colocaram uma limitação ali. Nós não temos dinheiro para comprar alimento para fazer essa população ser saciada. Quantas vezes nós colocamos limitação para Deus agir? Deus só quer que a gente se apresente na situação e Ele vai nos usar, mas a gente já começa a colocar dificuldade na situação. É ou não é? Deus quer nos usar independente da forma que Ele for usar, mas Ele quer nos usar. Eu lembro, quando a gente foi no 2024, a gente foi fazer a primeira obra social da Elohim, fomos fazer as doações de roupas, ali na Castor Avenue, não é? E foi um tempo onde estava tendo muita notícia ruim para os imigrantes. Muita gente estava com medo. E nós chegamos, eu quero louvar a Deus pelos irmãos que foram lá, foram corajosos, confiaram no Senhor. E a gente chegou lá, e a gente estava, o que a gente faz aqui? E a resposta que Deus me deu foi, apenas esteja aí. Deus iria mandar as pessoas certas que precisavam de ajuda. Deus iria mandar o sustento, Deus iria cuidar de tudo. O que precisava a gente fazer? Estar ali. E quando nós estávamos ali, quando nós montamos aquelas mesas, colocamos aquelas roupas, aqueles brinquedos, aqueles sapatos, as pessoas começaram a vir. E Deus é tão bom, que mesmo com todo aquele mundaréu de gente pegando as coisas, ainda sobrou roupas e sapatos para nós podermos doar depois. Nosso Deus, Ele multiplica. E o que Ele pede de nós? Presença. Se posicione, esteja ali. Se a gente tivesse colocado limitação, talvez Deus não teria feito o que Ele fez. Aqui os apóstolos estavam colocando limitação. Jesus fala, alimente eles. Eles falam, a gente não tem dinheiro. Aí olha só que Jesus responde. Quantos pães vocês têm? E o que é interessante é falar, vão ver, vão confirmar, vai verificar. Porque às vezes Jesus nos pergunta isso daqui é essencial nessa manhã. O que você tem para Jesus? Qual é a matéria-prima para o milagre de Deus que você já tem e que você pode entregar para Jesus para Ele multiplicar e abençoar a sua vida e a vida das outras pessoas? Porque se ele tivesse parado aqui na primeira pergunta, quantos pães vocês têm? Talvez os apóstolos teriam falado, a gente não tem nada aqui. Mas Jesus manda, vão verificar, vão confirmar o que tem. Às vezes a gente fala para os nossos filhos, vai lá comer. Ai, não tem nada para comer. Claro que tem, a geladeira está cheia de coisa para comer. Às vezes a gente age dessa forma com Deus. Deus fala, o que você pode fazer para mim? Eu não sei nada, eu não posso fazer nada. E Deus está te chamando a sua atenção. Para um pouco para pensar. O que você tem que pode ser matéria-prima para o milagre de Jesus na sua vida? Qual é a área que eu e você nós estamos enfrentando que merece um milagre do Senhor, necessita de um milagre do Senhor? E o que nós estamos providenciando de matéria-prima para esse milagre acontecer? Deus pode sim fazer coisas acontecerem do nada diante de nós, mas muitas vezes Deus vai querer que nós demonstremos a nossa fé e nós trazemos a matéria-prima para Ele trazer o milagre.
É isso que Deus está te falando nessa manhã. Qual é a matéria-prima que você tem para Ele fazer um milagre na sua vida? Vai verificar. Antes que você responda, pare e pensa. Vai verificar. Então eles verificam e eles voltam dizendo, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ele ia partindo os pães, ele entregava para os discípulos, para que os discípulos distribuíssem ao povo. E também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Aqui é essencial. Encontramos a matéria-prima para o milagre que precisamos. O segredo que muita gente não faz, eles não entregam para Jesus. Muita gente tem a solução do problema deles nas mãos, mas eles decidem resolver o problema por conta própria. E Jesus, ele pede que você entregue para ele abençoar. Quando os apóstolos entregam aquilo que eles encontraram, 5 pães, 2 peixinhos, nas mãos de Jesus, a palavra nos fala que Jesus abençoou. E ele mesmo foi multiplicando, conforme ele cortava, ele ia multiplicando aqueles pães. O que você tem entregado diante de Deus? Às vezes a matéria-prima já está nas tuas mãos, mas você entregou isso para Deus? Ou você está esperando alguma coisa maravilhosa acontecer para você sim entregar para Deus? Deus espera de nós uma proatividade. Você ser proativo é você tomar a decisão em coisas que dizem conserto a você. Você não está passivamente esperando as coisas acontecerem, você está ativamente indo atrás de uma solução, atrás do Senhor, entregando a Deus, desfazendo às vezes do nosso próprio ego e entregando para Deus. Senhor, eu limito meu ego, eu não quero mais ser honrado, eu quero que o Senhor honre, eu não quero buscar a honra, eu quero que a honra venha pelas tuas mãos. É assim que Deus nos honra. Quer ver milagre da parte de Deus? Entrega para Ele a obra-prima. Não fica segurando. Entrega para Ele essa situação, esse problema, isso que às vezes te afeta. Pode ser financeiro. Se for financeiro, entrega para o Senhor as suas finanças. Faça uma conta conjunta com Deus. Fala, Senhor, o Senhor agora é que vai tomar conta das minhas finanças. Aí toda vez que você pensar lá no McDonald's, você pergunta, Deus, posso? Está aí comigo? Senhor, posso comprar isso? Posso gastar nisso? E você vai começar a ouvir do Espírito Santo. Se o seu problema é financeiro, faça isso. Se o seu problema é relacionamento, entregue esse relacionamento diante de Deus. Fala, Senhor, aqui está o meu coração nessa situação. Mas entregue, deixa Deus trabalhar, porque pode ser que Deus trabalhe no seu coração. Deus é poderoso para isso. Deus é aquele que vai, de fato, fazer milagre quando nós entregamos para Ele a matéria-prima do milagre. Não adianta nada eu reter as coisas para mim e esperar Deus fazer. Quando Deus fizer, aí sim eu entrego. Isso não é fé, isso não é relacionamento com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais, Ele fará. A Bíblia diz isso para nós. E a bênção de Deus é para ser compartilhada. Deus, quando nos abençoa, Deus não é um Deus de miséria, não. Deus não é um Deus que dá só o mínimo do mínimo daquilo que Ele pode nos dar. Deus, quando Ele nos abençoa, Ele transborda. Deus faz o nosso cálice transbordar. Ele não é de brincar, Ele não é de reter bênçãos. Deus faz transbordar, porque Deus faz com que as pessoas ao nosso redor vejam que é Ele na nossa vida abençoando. Existem pessoas que estão ao seu redor que elas vão ser impactadas pelo favor de Deus na sua vida.
Porque você está fazendo isso, você está entregando para eles. Fala, Senhor, eu entrego isso daqui para o Senhor. O Senhor vai começar a abençoar, multiplicar, derramar cada vez mais. E transbordar de bênção de Deus na sua vida. Há algo grande da parte de Deus sendo preparado no mundo espiritual. Deus não está longe de nós. Deus não está no oculto, fazendo de conta que não está vendo a situação. Pelo contrário, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está tecendo a nossa história, escrevendo cada ponto da nossa história. Algumas pessoas vão ver uma página virar e algo novo começar na vida delas, porque Deus está escrevendo algo novo. A nossa fé tem que ser que Deus está fazendo isso, não que Deus pode fazer isso. Isso não é fé. Deus com certeza pode, mas a nossa fé, Deus está fazendo isso. Deus está trabalhando no background, nos bastidores. Ele tem feito coisas. Existem pessoas que elas falam do seu nome quando você não está, mas falam coisas boas a seu respeito. A gente ouve tanto falar de falar mal, mas escuta, existem pessoas que abençoam o seu nome quando você não está lá. Existem pessoas que Deus coloca lá para te defender quando você não está ali. Existem palavras que são ditas ao seu respeito, que Deus está usando a boca das pessoas para falar nas pessoas certas, coisas boas ao seu respeito. Porque o nosso Deus se preocupa conosco, a bênção dele transborda. E ele não é um Deus de reter bênçãos. Aí você chega lá no versículo 42 e vai falar assim: todo mundo comeu à vontade. Todas aquelas pessoas que estavam ali na expectativa, eles se assentaram já na expectativa, vai acontecer algo novo. Já foi lido aqui, não é? As pessoas viam as coisas acontecendo diante de Jesus e elas ficavam impressionadas porque eram coisas novas. A gente viu sobre o paralítico, porque é muito fácil eu falar, os seus pecados estão perdoados. Eu estou falando algo que ninguém está vendo. Agora, para provar que Deus tem poder, pegue a sua cama, levante e ande. E foi ali feita uma manifestação do poder de Deus. E é isso que eu quero te chamar a orar nesta igreja. Eu não quero ver manifestação de Deus trazer o futuro das pessoas. Amém, glória a Deus. Mas eu quero ver poder de Deus sendo manifestado. Eu quero ver crianças sendo curadas, pessoas que estavam cegas começando a ver. Eu quero ver um poder transformador de Deus sendo derramado nesta igreja. E eu quero que você também ore por isso. Quando nós buscarmos o Senhor, prostrarmos os nossos joelhos e adorarmos o Senhor, buscarmos, a palavra de Deus nos fala que Deus vai ouvir. E Ele vai fazer sarar a nossa terra. E Ele vai derramar. Então vamos buscar esse poder de Deus transformador. E aí os discípulos, não vamos nos esquecer dos apóstolos, porque eles são aqueles que queriam descansar. Eles são aqueles que falaram, resolve esse problema aí, manda eles embora. Algumas versões, se não me engano é Lucas, fala, vamos lá comprar, manda a gente embora então. Eles não queriam lidar com o problema. A palavra de Deus nos fala lá no versículo 42, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e os peixes que sobraram. 12 cestos, por que 12 cestos? Um cesto para cada discípulo, para eles aprenderem e levarem para casa como um memorial do que Deus pode fazer. Existem situações onde Deus vai trabalhar de uma forma tão sobrenatural na nossa vida, que nós vamos levar um memorial para casa. E Deus vai nos trazer um memorial, para que quando a gente olhe para aquilo, a gente se lembre do que nós estávamos passando e do que Deus fez para nos trazer, para nos responder, para nos abençoar. É um memorial de Deus. Eu não sei você, mas eu amo receber memoriais de Deus. Eu amo receber memoriais de Deus. Quando Deus faz coisas que me surpreenderam, coisas que parecia que não teria mais saída, Deus vai lá e Ele surpreende de uma forma. Eu guardo o memorial para me lembrar. Para eu lembrar de onde Deus me tirou. O que eu estava passando.
Eu lembro quando eu trabalhava lá na Jefferson, no hospital, era uma situação muito difícil. E aí eu estava, a Laura estava para nascer e não tinha mais perspectiva de vida. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da nossa vida agora? Um bebê aumenta os custos da casa. E aí agora estava vindo um outro bebê. E aí Deus preparou uma porta para eu entrevistar numa empresa. E essa entrevista eu tinha que fazer de casa. E em casa eu não tinha nem eu não tinha escritório, era um apartamento de 2 quartos. E às vezes o aquecedor ligava, o ar-condicionado ligava, fazia barulho no apartamento inteiro. Sabe esses apartamentos que é tão velho que você escuta de fora que está ligado o ar-condicionado, o aquecedor? Eu falei, meu Deus, eu vou fazer aqui entrevista, como que vai ser? A gente foi, acho que no Walmart ou na IKEA, a gente comprou uma mesa. Eu falei, eu vou fazer a entrevista, eu vou ficar do ladinho da nossa cama, tinha um arinho ali, eu sentei ali, compramos uma mesa daquelas que monta e desmonta, simples de tudo, porque era o que a gente podia comprar. E aí no dia que fui fazer a entrevista, essa mesa quebrou, ela desmontou. Aí eu fiz a entrevista com o computador aqui, segurando aqui, e eu tinha que ficar no ângulo certo para não mostrar minha cama aqui do lado, sabe? Um ângulo minúsculo que tinha. Fiz aquela entrevista, foi o dia inteiro. Comecei às 8 da manhã, fui terminar às 5 horas da tarde. Cada hora uma pessoa diferente me entrevistando, fazendo. E eu lá, segurando aqui, não podia tombar, não podia fazer nada na entrevista. E eu consegui aquele emprego. E só a parte do salário, eu já dei esse testemunho aqui. Mas eu levei aquela mesinha comigo. Quando a gente mudou daquele apartamento, a gente foi para um apartamento melhor. Eu levei aquela mesinha comigo. Porque eu falei, isso daqui é um memorial. Para eu nunca me esquecer aonde eu estava e aonde Deus está me colocando. Qual é o memorial que você pode olhar para a sua vida? De resposta de Deus, que Deus pode fazer na sua vida. Deus vai nos surpreender, cada um de nós. Guarda o memorial. Os discípulos tiveram como memorial um cesto, cada um teve um cesto cheio de pão e de peixe para eles levarem para casa, lembrarem que o Deus que provê é Jesus, não é outra coisa. O Deus que dá resposta é Jesus, não existe outro Deus a não ser Jesus. E aquilo lá foi um memorial para eles. Muitas pessoas aqui precisam de um memorial a Deus. A Bíblia vai nos falar, eu convido aqui o grupo de louvor. Coloque-se de pé, por favor. A Bíblia vai nos falar lá em 2 Reis, capítulo 4, sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele estava andando e aí chega-se diante dele uma viúva de um dos profetas e ela expõe o caso dela para ele, e aí a dificuldade que ela estava enfrentando, e aí ele pergunta para ela a mesma pergunta que Jesus fez aos apóstolos, ele faz para ela, o que você tem? E a resposta dela, não tenho nada, a não ser azeite, uma vasilha com azeite. Sabe, Deus pergunta para você, o que você tem hoje para Ele? Qual é a matéria-prima para o milagre dele? Deus fez multiplicar o azeite na casa dessa viúva, de uma forma sobrenatural. Aquilo foi uma matéria-prima para o milagre de Deus. Então Deus pergunta, o que você tem? O que você tem na sua casa? O que você tem como matéria-prima? O que precisa agora do favor de Deus na sua vida? Presbítero Edmar, você pode trazer aqueles elementos? Estão na cozinha, por favor? Vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer um ato profético aqui, para você levar um memorial para sua casa. Um memorial de que Deus te olha, Deus te observa. Jesus não está longe ao ponto de não se preocupar conosco.
Mas Jesus sabe de cada um de nós, onde nós levantamos, do nosso deitar e tudo o que nós passamos em nossa vida. Começa nesse momento a sondar o teu coração. Senhor, sonda o nosso coração. Senhor Deus, veja, Senhor Deus, dentro de nós sinceridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, começa a trabalhar, Senhor Deus, no nosso meio, trazendo perdão, trazendo cura, Senhor. Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, tem apresentado diante do Teu altar matéria-prima para o milagre, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, cuida de nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que a gente possa estar alinhado com o Senhor para fazer a Tua obra, a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que a gente possa ter memorial da Tua bênção, dos Teus milagres. Guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor Deus, que não vem de Ti, em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos fazer um ato profético. Eu tenho aqui vasilhas e eu tenho aqui azeite. Esse daqui é um memorial que você vai levar para sua casa. Você vai levar um azeite, para que quando você olhar para ele, você lembrar que Deus se preocupa com você. Que Deus multiplica aquilo que você tem à tua mão. Aquilo que chegar à tua mão, foi lido aqui. Faça bem feito, Deus vai multiplicar sobre a sua vida. O nosso Deus não está longe para não se preocupar conosco, mas Ele está próximo e com os ouvidos atentos para o nosso clamor.